Há 150 anos, Charles Darwin apresentou ao mundo a sua teoria da evolução. Foi uma revolução nas mentalidades e na forma como olhamos para a vida e para a extraordinária diversidade biológica do nosso planeta, com milhões de espécies. Foi preciso uma viagem de 5 anos e 2 décadas de reflexão e muito trabalho para que o naturalista inglês apresentasse ao mundo as suas ideias, às quais dedicou uma vida inteira e onde as ilhas ocupam um lugar importante. As crianças são o futuro da espécie humana. Vão crescer, viver toda uma vida, criar descendentes, viver aventuras. Os descendentes são a garantia de continuação de qualquer espécie e por isso cuidamos das nossas crianças como fazem as outras espécies. Ao olharmos uma criança, é inevitável procurarmos as semelhanças com os pais. Sabemos que herdamos características dos nossos antepassados que vão muito para além das formas físicas. Esta passagem da herança de pais para filhos é o segredo pelo qual a vida perdura na Terra e não é, longe disso, um exclusivo da espécie humana. O homem é apenas uma entre muitos milhões de espécies no planeta, todas diferentes, algumas parecidas entre si. A natureza mostra-se de muitas formas. Alguns estudos referem que existem entre 5 e 30 milhões de espécies, das quais mais de 20 milhões são animais e 500 mil plantas superiores. A maior parte nem está descrita, assim como não conhecemos todas as espécies que se extinguem todos os anos e que podem ser até 100 mil. Sabemos hoje que cerca de 99% das espécies que existiram alguma vez na Terra estão extintas, que as espécies evoluem, descendem umas das outras, que se vão modificando a cada geração que nasce. Sabemos que o mundo natural está em constante mudança, sem que ninguém o controle ou programe. Mas nem sempre o mundo foi visto assim. No princípio, quando Deus criou os céus e a terra era informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus movia-se sobre a superfície das águas. Deus disse que a terra produza seres vivos segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais ferozes, segundo as suas espécies. E assim aconteceu. Depois Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, à nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus criou o ser humano à sua imagem. Criou-o à imagem de Deus. Ele os criou homem e mulher. Durante quase 2 milénios, a explicação para a existência da natureza era encontrada no livro do Gênesis, o primeiro dos livros da Bíblia, e era aceite. Deus tinha criado o mundo e todos os seres nele existentes, feitos a partir de um desenho perfeito, imutável. Em 1809, nasceu na Grã-Bretanha um homem que viria a abalar esta crença. Mas apenas 50 anos mais tarde, a 24 de novembro de 1859, Charles Darwin apresentaria ao mundo a ideia de que as espécies evoluem. A teoria da evolução foi apresentada no livro A Origem das Espécies
e mudou a forma como a ciência e a vida eram olhadas. Darwin tinha iniciado uma cadeia de eventos que viria a abalar os fundamentos da sociedade. A primeira edição esgotou em pouco tempo. Seguiram-se muitas outras, num livro que ainda hoje é publicado. Darwin chamou-lhe um resumo forçado, apesar de ter cerca de 500 páginas, e foi o resultado de cerca de 20 anos de um enorme trabalho de minúcia e grande precisão. Mas, para desenvolver uma das teorias mais revolucionárias da história da ciência, Darwin teve uma inspiração. Foi uma viagem pelo mundo a bordo do navio da Marinha Britânica HMS Beagle, que mudou completamente a perspectiva do naturalista sobre a vida. Vamos conhecer um pouco do percurso deste homem, da sua teoria e olhar com particular atenção para a importância das ilhas. De todas as ilhas que serviram de fonte de inspiração durante a viagem, o arquipélago das Galápagos ocupou um lugar especial. As formas curiosas, estranhas até, dos animais e plantas deslumbraram o naturalista. Na altura, estas ilhas, do outro lado do mundo, no Pacífico, a 1000 quilómetros da América do Sul, eram virtualmente inatingíveis. Era o outro mundo. Mas também as ilhas portuguesas viriam a ocupar um lugar na história desta teoria. No caso dos Açores, Charles Darwin visitou a Ilha Terceira no regresso a casa 5 anos depois de ter partido. Apesar de nunca ter estado na Madeira, Darwin tinha aqui correspondentes, naturalistas, estudiosos e homens da ciência da Europa que, movidos sobretudo pela esperança de cura das suas doenças devido ao bom clima da Madeira, encontraram na exploração da natureza da ilha uma forma de ocupar o tempo. Desta correspondência resultaram dados importantes para que Darwin formulasse a sua teoria. As ilhas não impressionaram só pela paisagem. Elas funcionaram como laboratórios para observar a evolução. Porque é que nas ilhas se vê melhor do que no continente? Precisamente porque no continente, amplo como ele é, vasto como ele é, há muito mais possibilidade de visitas, de trocas, do que há nas ilhas distantes. E as ilhas distantes atuam, portanto, como laboratórios em que há uma grande contenção de variáveis. Há poucas variáveis, de maneira que quem chega a estas ilhas, esquece-se do resto do mundo. A primeira é que tem uma área restrita. Sendo uma área restrita, o número de espécies, o número de organismos que vivem nas ilhas é reduzido, o que, logicamente, dado os seres humanos não terem uma capacidade ilimitada, é mais fácil de estudar. A segunda questão tem a ver também com esse mesmo facto de haver menos espécies, mas delas permanecerem em conjunto durante algum tempo e, portanto, não serem invadidas continuamente por outras espécies oriundas de zonas circundantes, o que faz com que tenham mais tempo de evoluir, de se adaptar e, portanto, de criarem organismos únicos que só normalmente existem nessas ilhas. As ilhas foram centrais na teoria da evolução e hoje continuam a ser importantes para que os cientistas observem os fenómenos da evolução. Mas de que falava Darwin quando propôs a sua teoria da evolução? O que havia de tão novo que perturbasse o mundo desta maneira? De uma ideia simples: as plantas e os animais não são estáticos, transformam-se com o tempo e todas se relacionam entre si através de um antepassado comum. Esta ideia não nasceu de repente,
Foi fruto de anos de observações, de pensamentos e muitas anotações. O primeiro esboço pode resumir-se neste esquema que lembra uma árvore genealógica. Esta é a árvore evolutiva, ou árvore da vida, um dos símbolos do darwinismo. Os ramos representam o surgimento de novas espécies ao longo da evolução. As letras representam grupos de espécies atuais, mais próximos ou separados, conforme o grau de parentesco que apresentam. Na base da árvore, o número 1 indica que, na perspectiva de Darwin, todos os seres vivos têm um antepassado comum. O esquema mostra que não só as espécies se vão diferenciando e dando origem a novas espécies, como também se extinguem. Quando acabou de desenhar o esquema, em 1837, Darwin escreveu uma expressão no topo da página do caderno de anotações. I think. Eu penso. A árvore da vida traduzia o pensamento do naturalista de que as plantas, ou os animais mais próximos entre si, estariam mais perto na árvore evolutiva. Mas tinha ainda de encontrar os mecanismos para a evolução, ou seja, o processo que leva as espécies a evoluir para pontos diferentes da árvore. E a resposta foi encontrada na obra do reverendo e economista Thomas Malthus, segundo a qual o crescimento da população humana seria, num dado momento, superior à produção de alimentos. Isto levaria a uma competição pelos recursos, da qual só os mais aptos sobrevivem. Desta forma, seria feita uma regulação do crescimento populacional. Darwin percebeu que esta ideia podia ser aplicada a todas as espécies. Assim, se nascem mais animais do que os alimentos disponíveis, da competição entre eles, só os mais aptos sobrevivem. Ao sobreviver, também se reproduzem e assim passam essas características aos seus descendentes. Darwin tinha encontrado o mecanismo fundamental da evolução, a seleção natural, que tem como resultado a adaptação. A seleção natural é o processo que gera a evolução. É um dos processos, mas é o principal processo que gera a evolução. E a adaptação é o resultado da seleção natural, que é os mais aptos estão melhor adaptados ao meio do que os menos aptos. Mas as mudanças causadas pela seleção natural demoram muito tempo a ser evidentes numa espécie ou a levar um grupo de indivíduos a dar origem a uma espécie. Se as adaptações favoráveis são passadas de geração em geração, é preciso esperar muitas gerações para que as mudanças num grupo possam dar origem a uma espécie. É como imaginarmos uma longa escada, em que as mudanças introduzidas por cada geração correspondem a um degrau. A subida leva muito tempo. E encontrar tempo para demonstrar que a evolução ocorria era um problema para Darwin. Isto porque na altura a crença geral era de que a Terra tinha apenas algo como 6.000 anos de idade, com base na Bíblia. Mas o naturalista tinha lido a obra Princípios da Geologia, na qual o seu grande amigo e mentor Charles Lyell propunha que a Terra tinha afinal vários milhões de anos. Um século antes, o escocês James Hutton tinha sugerido que os processos geológicos que moldaram a Terra no passado são idênticos aos de hoje. A chave para a evolução estava na variabilidade dentro de uma espécie, ou seja, nas diferenças existentes entre os indivíduos, a cor do pelo ou das penas, o tamanho, a cor dos olhos. Na agricultura e na pecuária, é comum escolher as cabeças de gado com melhores características para reprodução, ou os melhores vegetais para a sementeira. Os produtores fazem esta escolha manualmente. Na seleção natural, é a própria natureza que o faz, mas o resultado é o mesmo, ou seja, escolher o espécimen que mais se adapta. Evolução é mudança. Mudança herdada.
Portanto, a descendência com modificação é a primeira parte da teoria da evolução. A segunda parte é a seleção natural. Dessa descendência modificada, uns são mais aptos a sobreviver do que outros, porque a diversidade causa possibilidades, dá possibilidades de adaptação melhor. E são esses que são selecionados naturalmente. Essa descendência com modificação gera variedade e, portanto, no fundo, evolução é o processo pelo qual a diversidade que nós encontramos neste planeta é gerada. A explicação da teoria da evolução é simples. As diferenças dentro de uma espécie fazem com que os mais aptos se reproduzam mais e os menos aptos se reproduzam menos. Com o tempo, as mudanças introduzidas a cada geração vão acentuando diferenças em grupos de indivíduos, que se tornam cada vez mais profundas e levam ao surgimento de espécies. Há espécies que surgem e outras que se extinguem. É isto, a evolução. Mas esta simplicidade foi muito difícil de aceitar. O primeiro esboço de 35 páginas da teoria da evolução foi escrito em 1842. Ciente do impacto das suas ideias, Darwin esperou 17 anos até torná-las públicas, trabalhando sempre e fundamentando cada vez mais. Porque demorou tanto tempo? Porque não estava pronto. E era preciso não correr riscos. Ele não podia dar-se ao luxo de apresentar ideias que podiam ser contraditadas ou que não estivessem bem fundamentadas. Por isso, dedicou-lhes a vida. Foi uma pressão que precipitou a apresentação da teoria pela primeira vez. Em junho de 1858, uma encomenda chegou pelo correio à casa de Down, residência de Darwin. Era oriunda da atual Indonésia e continha um manuscrito de um outro naturalista, Alfred Russel Wallace, em tudo semelhante às ideias em que Darwin vinha trabalhando há tanto tempo. Nunca vi coincidência mais surpreendente, escreveu Darwin ao seu amigo Lyell a propósito do manuscrito de Wallace. Darwin e Wallace não tinham trabalhado juntos e mesmo assim tinham convergido nas conclusões. Este manuscrito representava que o trabalho de Darwin estava em perigo. Se as ideias de Wallace fossem conhecidas antes, todos os anos de investigação teriam sido inúteis para Darwin. A solução foi a apresentação de 2 documentos em conjunto, a 1 de julho, perante a Linnean Society of London. Na tarde em que isso aconteceu, os membros da sociedade científica não se mostraram entusiasmados com o que ouviram. Só com o passar das semanas, os cientistas britânicos começaram a ganhar consciência das ideias de Darwin e Wallace. Mas nada se compara ao impacto causado pela publicação da primeira edição de A Origem das Espécies, em novembro do ano seguinte. O fenómeno teve impacto mundial. Alimentada por uma sede de conhecimento e saber e pelas mentalidades em mudança, uma mudança tão rápida como a Revolução Industrial, a teoria incendiou Londres, então centro do mundo civilizado. Por toda a Europa, a origem das espécies andou de mão em mão. Em cada estrato social, em cada lugar do mundo, a ideia da seleção natural como instrumento da evolução foi vista à luz das crenças de cada um. Foi um dos primeiros debates verdadeiramente públicos de sempre e, sem dúvida, o primeiro à escala global. Como podia um macaco ser meu antepassado e seu? Como podíamos deixar Deus de fora do processo de criação e aceitar que os seres vivos eram, afinal, produtos naturais, resultado de um processo gradual e não resultado de uma arquitetura divina? O lançamento de A Origem das Espécies colocou a evolução como uma questão incontornável. Mas o mais difícil de aceitar era que o homem estivesse nessa equação. Isso era simplesmente impossível de aceitar por largos setores da sociedade. Darwin foi satirizado em cartoons e até acusado de ter morto Deus. Já não era uma questão exclusiva da ciência. Era transversal a toda a sociedade, sobretudo um desafio aberto ao domínio que a religião tinha como elemento central das sociedades ocidentais. A Origem das Espécies
depressa saltou para o centro do debate e abriu as portas a uma revolução social. Em Portugal, o ritmo dessa mudança foi mais lento. Os académicos portugueses não dominavam a língua inglesa e começaram a conhecer a origem das espécies em 1860, através das traduções francesas. A primeira edição em português surge apenas em 1913. As ideias de Darwin foram recebidas com cepticismo. Havia quem acreditasse e havia quem simplesmente colocasse de parte estas ideias, na altura descritas, como a teoria que dizia que o homem descende do macaco. Houve aqueles que foram arrastados pela grande polémica científico-religiosa, que, enfim, era motivada pelo facto da teoria retirar ao homem essa centelha divina da criação e fazer do homem uma espécie semelhante a todos os outros animais. Parte da sociedade foi arrastada nessa controvérsia científico-religiosa e nós sabemos como é que as discussões e as controvérsias de caráter religioso e ideológico podem ser violentas e podem ser fraturantes numa sociedade, e esta foi sem dúvida uma discussão que deixou muitas marcas nas sociedades, e não foi só em Portugal, foi, portanto, no Ocidente de uma maneira geral. E depois houve também aquela atitude popular, muito popular, de rir, de fazer humor acerca dessa explicação de que o homem provinha do macaco. Um exemplo da discussão está retratado no romance As Pupilas do Sr. Reitor, de Júlio Diniz. No Minho, com o desconhecimento e suspeição naturais na época, discutia-se a evolução e rejeitava-se que o homem pudesse descender do macaco. A conversa entre José das Dornas, um lavrador, pai de um médico jovem e evolucionista, e João da Esquina, um merceeiro local, ilustra bem a mentalidade da época. O autor escreve que estava a basear-se em proposições mais ou menos à moda. Depois justifica o evolucionismo como um ato de levar às últimas consequências os princípios sistemáticos de algumas escolas e seitas. Isto mostra que Darwin estava à frente do seu tempo. Desde o início do século XIX, que a ideia da evolução das espécies era abordada por alguns pensadores, entre os quais o seu próprio avô, Erasmus Darwin. Mas o mais conhecido foi Lamarck, que defendeu que as espécies evoluem, mas que as características adquiridas na idade adulta passavam para a descendência. O exemplo clássico de Lamarck era que as girafas tinham ficado com o pescoço comprido porque o esticavam até aos ramos mais altos das árvores e passavam essa adaptação à descendência. Um outro contributo foi de Georges Cuvier, que estabeleceu que alguns grupos de seres vivos estavam extintos e que a Terra não tinha sido sempre habitada pelo mesmo conjunto de espécies. A extinção é uma evidência da evolução. Mas antes destes, outros dois naturalistas contribuíram para a evolução. Carl Linneu, sueco, é ainda hoje a figura mais importante na classificação e descrição dos seres vivos. Um século antes de Darwin, foi ele quem propôs uma organização hierárquica para as relações entre as espécies e grupos de espécies, uma relação que ainda hoje é usada. Foi contemporâneo de Georges-Louis Leclerc, o conde de Buffon, que defendia que a vida não tinha sido criada por Deus, mas que se tinha gerado a partir da reorganização da matéria por geração espontânea. Buffon também defendeu que os esqueletos dos vertebrados têm todos a mesma estrutura básica, o que indica uma relação entre eles. Darwin e Wallace conheciam estas ideias e coincidiram eles próprios nas ideias da evolução, mas foram diferentes em quase tudo o resto. Darwin era filho de uma família influente, com rendimentos, uma linhagem intelectual e um percurso na sociedade britânica. Wallace foi um autodidata que entrou no mundo da ciência ganhando a vida a recolher espécies no terreno para as vender a museus e colecionadores.
Foram essas viagens e expedições nos lugares mais inóspitos do planeta que lhe permitiram desenvolver as teses evolucionistas. Após a viagem do Beagle, Darwin tinha passado a maior parte do tempo em casa a trabalhar, recolhendo informação, desenvolvendo a teoria e publicando alguns ensaios e textos. Wallace, por outro lado, tinha toda a vida estado mergulhado em selvas e florestas trabalhando no terreno. O primeiro contacto entre ambos surgiu quando Darwin pretendia adquirir a Wallace algumas aves exóticas da Malásia. A correspondência entre ambos, bastante extensa, durou anos. Do ponto de vista social, Charles Darwin representa mais o perfil do naturalista do século XIX. Eram, na sua maioria, de famílias influentes, com recursos financeiros, que muitas vezes financiavam as próprias expedições. Wallace, por seu turno, tinha aspirações bem diferentes, não tão grandiosas. Darwin trabalhava sozinho no seu gabinete, quase sem parar. Wallace foi um homem do terreno, mais novo do que Darwin. Para a história, Darwin ficou conhecido como o pai da evolução. Wallace é considerado o pai da biogeografia, por ter sido o primeiro a propor uma organização geográfica para as espécies. Darwin, em agosto de 1831, foi desafiado para viajar pelo mundo a bordo do Beagle, com as funções de naturalista e para fazer companhia ao comandante. Tal como quase todos no seu tempo, acreditava que as espécies tinham sido fruto da criação divina e se tinham mantido imutáveis desde sempre. Mas o que viu ajudou a mudar a sua visão do mundo para sempre.